aí o nosso amigo Paulo. Tudo bem, Amém. Paulo? Valeu. Como é que tá, Eliel? Tudo bom, querido? Bom demais. Bom Tá te ver fazendo um pequeno novamente. ajuste aqui. Isso. Coisa boa. Então, nós estamos aí convidando os nossos amigos, a moçada aí da Uni e os milhares de seguidores aí do Instagram a entrarem para a gente refletir um pouco nessa final de manhã sobre esse valor tão grande da vida, a questão da amizade, né? Como que isso pode ser libertador, como que isso pode produzir algo tão especial no significado da vida, no valor da existência, nas relações, no crescimento, e é sobre isso que a gente quer conversar um pouquinho com o Paulo nessa manhã. Obrigado, viu, Paulo, mais uma vez, sua disposição, seu coração, esse tempo que você tira para estar falando com a gente. Sentimos Valeu, muito honrados com isso. valeu, Eliel. O privilégio é meu, é uma honra, é sempre um renovo, assim, a gente é renovado nessas conversas, é inspirado, né? E Coisa esse boa, papo que a gente bate junto aí, isso aí consola e anima. Então, coisa boa. essa roda de nobreza, né? Sim, Poder sentar e falar de coisas nobres. Isso é maravilhoso. Então, muito bom, é um grande sim, privilégio estar com vocês aí. coisa boa. Paulo, amizade. Eu sei que é um tema que você gosta, né? É um tema assim que eu sei que te cativa e você já ouvi algumas vezes você tratando disso. Por que você acha que esse é um tema tão premente, tão importante? O que passa no seu coração nesse sentido? Olha, Eliel, eu creio que a amizade, ela é o que completa o processo na formação da nossa consciência. Se eu não tenho uma consciência bem formada sobre a amizade, é porque o meu entendimento de pessoalidade, do humano ser, não está completo. E eu creio que é exatamente a amizade que faz a diferença entre aquilo que é o nosso universo instintivo e intuitivo. Então, a amizade é uma plenitude de consciência a respeito da natureza da relação. Isso é tão forte que quando o nosso mestre, né, o nosso Senhor, no sentido da vida, que é Jesus, quando ele termina o trabalho dele, quando ele completa, o que culminou o fechamento daquilo que era a sua missão? Ele termina e ele vira para os seus companheiros e diz assim: olha, tenho-vos chamado amigos. Então, a diplomação, ou seja, o certificado de conclusão de toda a trajetória de Jesus, né? Ele não entregou um certificado de conclusão de laboral, de competência, de eficiência, não era um conclusivo, né? Mas era um conclusivo de relação e consciência. E ele diz: eu tenho chamado vocês de amigos. E então esse entendimento da amizade, ele aponta para uma plenitude. Eu acho que nós não estamos, né, vivendo uma consciência plena, relacional, inclusive comunitária, né? O nosso senso de cidadania está comprometido, porque a gente ainda significa amizade muito no âmbito assim intuitivo, e a gente chega no limite da fraternidade. Então, é comum a gente confundir fraternidade com amizade. Sim, E a amizade, ela vai além do fraterno, é exatamente a ruptura do fraterno, certo. porque é uma coisa mais da consciência, da palavra empenhada, do compromisso assumido, e não do interesse contemplado, né? Entendo. Ô, Paulo, eu sei que você foi para a faculdade ainda muito novo, né? Uhum. Não foi o meu caso e de alguns colegas meus. O fato é que quando algumas pessoas, pelo menos um pouco mais velhas, vão para a universidade,
Às vezes elas tratam assim como se fosse o fim da vida, como se fosse, mas eu vou gastar meu tempo, agora eu vou passar 4 anos, como que se aquilo não fosse só um intermédio, não fosse só uma ponte, e mais do que isso, como que se esse tempo você não fizesse outra coisa a não ser adquirir habilidades, o que eu acho que é um grande equívoco. Como que você faz essa relação desse tempo de preparo, né, de competências, mas também de virtudes, e o aproveitamento disso no desenvolvimento da amizade? Eu creio que esse período, né, é exatamente o período da gente. Eu creio que a universidade ela deveria estar colocada como o período da nossa emancipação. E a emancipação na construção de uma consciência comunitária. Então, deveria ser mais ou menos assim, o período da iniciação. É quando você deixa a infância para aprender a ser um jovem adulto. Então, esse período de convívio, eu estou incluindo também esse período lá final do que seria hoje, né, o pré-universitário, que já seria uma. Você está definindo suas vocações. Então, vamos colocar isso assim, um período compreendido entre aquilo que é a entrada na puberdade, que seria aí 15, 16 anos de idade, até os seus 30 anos. Isso seria um período normal, né? Seria assim, lógico que você pode viver isso um pouco depois, enfim. Só que eu queria colocar isso no período da construção da consciência. Certo. Então, eu posso desfrutar do ambiente universitário como ambiente de fomento do conhecimento indefinidamente até o fim da minha vida. E a Sim, universidade deveria estar mais ou menos. A universidade deveria ser a ágora, né, da isso, cidade, um centro perfeito. de convivência, de troca de experiência. Em tese, eu até vou usar uma expressão aqui até meio forte. Sim, A universidade deveria ser mais ou menos aquilo que Jesus chamou de a igreja. Quando Jesus está falando da igreja, ele não está falando de um centro religioso. Jesus está falando de um centro comunitário. Então, a universidade deveria ser a praça, né? Então, em tese, quando Jesus está falando de uma igreja, ele não está falando de uma instituição religiosa, ele estava falando de uma universidade de conhecimento, onde contemplasse, inclusive, o desenvolvimento espiritual. Então, se ambas as coisas estivessem, se a universidade estivesse sendo plena e a igreja estivesse sendo plena, uma coisa poderia ser confundida com a outra. Você ia falar, isso aqui perfeito, é uma igreja, porque é uma escola, né? Ou é uma universidade? Aí você poderia dizer, não, é as duas coisas. Tanto é perfeito. que no credo cristão, essas duas palavras estão juntas. Sim, Creio na Santa Igreja Universal. Então, a universalidade ela está incorporada à natureza da sim, igreja e vice-versa, porque elas deveriam completar, fazer o homem todo. Então, o que seria esse perfeito, homem todo? Seria esse homem que, na sua construção social, ele entender sim, suas relações na perspectiva da responsabilidade, ou seja, ele estaria assumindo responsabilidade, mas não isoladamente. Ele estaria assumindo sim, responsabilidades no sentido da comunidade, no sentido da solidariedade. Ou seja, sim, então nós somos solidários na responsabilidade. Então, eu estou indo para um ambiente de aprendizado, eu estou descobrindo quais são minhas aptidões, eu estou identificando sim, a comunidade em que áreas eu quero atuar, mas não estou sozinho nisso, porque eu vou contar com os perfeito, amigos. Então, seria a construção de uma relação de amizade, de compromisso mútuo. Ou seja, vamos perfeito, enfrentar esse problema? Vamos. Mas vamos enfrentá-lo juntos? Vamos. Então, nessa área, esse grupo de pessoas que têm essa sensibilidade para essa determinada área estariam atuando juntos e criando uma cultura em torno daquele assunto, um povo. Então, a universidade seria uma reunião de povo. Então, um povo que está mais para a área do cuidado, um povo que está mais na área da construção, um povo que está na área das relações, enfim, todas as áreas da comunidade sim, estariam contempladas na universidade, que trataria disso, inclusive,
espiritualmente, de modo que ela pudesse até ser confundida com uma igreja, sem nenhum ônus religioso, sem nenhuma pecha religiosa, mas totalmente espiritual, pleno. Ou seja, a espiritualidade seria um dos temas da universidade. Sim. Né? Ela se ocuparia disso na construção do homem todo num ambiente de amizade. Então, eu estaria construindo amigos na formação de núcleos comunitários que atenderiam a sociedade nos seus desafios através de um povo, de um grupo social engajado naquilo. Então, a gente formaria conselhos. Então, a universidade formaria conselhos. Então, eu estou atuando numa determinada área, eu desenvolvi minhas habilidades numa relação, aprendi a identificar minha responsabilidade de uma forma coletiva, comunitária, de modo que eu não tenho direito exclusivo sobre a minha própria profissão, eu não posso fazer da minha profissão o que eu quiser, o que eu bem entender, porque eu construí isso numa relação de comunidade. E também vou saber que eu não estou sozinho, porque haverá sempre um conselho da comunidade em torno daquele determinado assunto. Então, tá vendo? A universidade, ela deveria ser conhecida pelo quê? Pela amizade. E porque ela trataria o homem todo. Amigos que se encontram e desenvolvem juntos, potencializam uns aos outros. Então, seria um ambiente sinérgico de potencialização, onde os mais experientes compartilhariam com os menos experientes, e isso seria um conhecimento continuado, e poderia ser quase confundido com uma igreja. Você fala, o que é aquilo lá? Aquele povo está lá desenvolvendo a espiritualidade ou se capacitando para a vida? Você fala, não, as duas coisas lá, você não consegue fazer a separação de uma coisa e outra, não. Onde fé e ciência estariam juntas e uma cooperando com a outra, sem litígio, sem conflito. E aí a gente poderia... Porque eu até digo isso, quero reforçar nessa live aqui com você, que ciência sem fé é especulação, fé sem ciência é crendice. Então, a igreja, que não é uma universidade, é um centro de crenças, não é igreja, e a universidade que não trabalha a espiritualidade é pura especulação, porque não contempla o homem todo. Então, esse seria um ambiente. Então, a universidade seria mais uma cultura, né? Uma forma de conceituar a vida e construir relações de amizade, o mais cedo possível. Então, era bom que o jovem, assim que ele assumisse a sua puberdade, assim que ele assumisse o seu papel social, que ele deixasse de ser menino, ele já fosse entrando, ele fosse sendo conduzido para esse ambiente da universidade, para ele construir seus valores, na medida que ele também ia desenvolvendo a sua ciência entre os seus amigos. Né? Perfeito. Então, só que o problema é que a gente adiou essa coisa, então hoje a gente infantiliza o cidadão, então, e ele acaba indo mais para uma faculdade do que para a universidade. Perfeito. Então, ele aprende a ser mais facultativo do que universal. Integralizador. Ele não tem um pensamento integrado, ele é um facultativo, ele se faculta o direito de ser só aquilo e se locupletar, se beneficiar da faculdade que ele escolheu. Né? Então, nós estamos formando cidadãos, né? Nem não sei se é cidadão, nós estamos formando indivíduos facultativos e não cidadãos universitários. Verdade. Paulo, e aí fica muito interessante essa sua colocação, por quê? Porque é exatamente o que você colocou. Nas conversas com os amigos, etc., a gente percebe isso, que a universidade já não trabalha mais os universais. Segundo lugar, quando tenta trabalhar, exclui a espiritualidade. E terceiro ponto, sempre se fala muito da ideia da interdisciplinaridade, de se trabalhar o todo. Mas, pela sua fala, parece que eu sou levado a entender que, quando falta a amizade, a relação, a gente não consegue a interdisciplinaridade, porque a gente quer trabalhar a interdisciplinaridade no nível das competências e do conhecimento e não das relações. Faz sentido? Não, com certeza, Eliel. E até a situação dentro do que você está falando, ela é até mais grave. Porque aí todo o aspecto relacional da universidade fica restrito à fraternidade. Então, vão se criando as fraternais.
Então, hoje, o ambiente relacional da universidade está restrito às fraternais. Então, eu tenho a fraternal da bola, tenho a fraternal da cerveja, tenho a fraternal do samba, do rock, tem a fraternal da maconha, tem a fraternal do sexo, então tem a fraternal de tudo. Então, eles se encontram nas suas fraternais e não numa relação de amizade, não há uma construção de valores, há apenas uma identificação de práticas. Então, aí, na universidade, eu não construí um compromisso social, mas eu desfrutei o meu ambiente fraternal. Então, eu nunca joguei bola do tanto que eu joguei com meus colegas de futebol. Nós tínhamos um time de futebol, nós tínhamos, fumava maconha junto, ia pescar junto, ia ler livro junto. Então, também não estou nivelando por baixo, não, porque às vezes, assim... Então, é tanto a questão lá da viajação, da alucinação. Sim. Então, a charanga da engenharia, na minha época, produzia a caipirinha internacionalmente conhecida, que era feita de limão China lá. Então, eles eram especialistas em tocar charanga nos Jogos Olímpicos, mas também eles produziam galões, não era nem garrafa, eram galões e mais galões da caipirinha mais conhecida. Todo o meio universitário consumia a caipirinha do pessoal da engenharia química, que produzia aquilo, era galão de 20 litros, e ia lá para os estádios. Então, era uma fraternal. Sim. Era uma fraternal. Então, tinha a fraternal da zoação, da prostituição, de tudo. Então, e você pode colocar isso do ponto de vista politicamente correto ou não interessa, mas é uma fraternal. O que é uma fraternal? Uma reunião que se faz em torno de um interesse em comum. Uau. Então, o que é o fraterno? O fraterno é aquele que me corresponde naquilo que é o meu interesse. Então, sim, as fraternais se formam em torno de um interesse em comum. E as amizades se formam no interesse do que é comum. Então, o amigo é aquele que tem o mesmo interesse no que é comum. E o fraternal é aquele que tem o mesmo interesse em comum. Sim. Então, a fraternidade, nós estamos interessados na mesma coisa. E o amigo, nós estamos todos interessados no que é comum. Então, a gente cuida do que é comum. Agora, o fraternal, nós temos um interesse em comum. Então, o que a gente tinha de interesse em comum? A bola, o vôlei, o tal. Tanto é que é muito comum nas universidades ter mais identificação com o fraternal do que com a comunidade. Às vezes o cara lembra do período da universidade dele que ele representava a universidade. Isso aconteceu muito nos Estados Unidos. Eu acho que tem uma coisa na América lá que o que era para ser um acessório virou o artigo principal e acabou corrompendo um pouco do senso universitário. Por exemplo, o time de basquete começou a valer mais do que o conteúdo que a universidade produzia. Então, hoje, algumas universidades, por exemplo, o profissionalismo no basquetebol, ele começou dentro das universidades. Sim. Então, aquela fraternal passou a valer mais do que a comunidade em si. A comunidade passou a viver em função daquele fraterno. E eles começaram a corromper alunos. Uma universidade começou agora você pensa, uma universidade começou a oferecer vantagens para um atleta de outra universidade. Acabou com o cara. Matou Sim. a ciência, porque corrompeu ele. Então, ele passou a querer estudar numa outra universidade, não por causa do conteúdo, mas porque ele ia poder jogar num time de primeira liga. Então, eu acho que isso, lentamente, os fraternais foram acabando com o senso universitário. Entendeu? Né? Sem perceber. E aí, aquilo que parecia ser uma coisa fantástica, na verdade, foi descaracterizando. Porque agora aquele cara, ele era o cara mais bem remunerado da universidade. Então, ele era o símbolo de sucesso. E muitas vezes ele foi comprado de uma outra universidade. Sim. Né? É um escravo. Um escravo. Um escravo de luva branca. E o cara que ia lá produzir entretenimento. E dentro de um seguinte. O que aquele povo todo tinha em comum? Todos eles amavam basquete. E como é que a comunidade em torno disso vivia? Ninguém sabe. Ninguém sabe se aquilo reduziu o índice de criminalidade, ninguém sabe se aquilo
mudou a questão da violência doméstica, ninguém sabe se aquilo melhorou a consciência comunitária do povo, enfim. Tranquilo. Muito bom. Muito interessante. Ô, Paulo, e como que a espiritualidade ajuda na amizade? Como que a amizade reflete a espiritualidade? Qual que é essa relação aí? Responsabilidade. A espiritualidade, o elemento essencial da espiritualidade é a responsabilidade, Eliel. Sim. Não é a salvação. A salvação está em querer salvar o outro e não em querer ser salvo. A espiritualidade não é para me salvar. Porque não há salvação na própria salvação. A pessoa que está tentando salvar a si próprio, ele é um safo e não um salvo. Então, quando eu estabeleço uma estrutura religiosa que estimula a pessoa a salvar ela mesma, eu estou formando safos. Isso é uma estrutura de safadeza. Então, todo religioso ocupado com a própria salvação é um safado. Por isso que existe tanta safadeza no ambiente religioso. Corrupção financeira, corrupção sexual, imoralidade, abuso de poder, assédio moral. Por quê? Porque o ambiente religioso ele está principalmente caracterizado por safos. Sim. Então, a verdadeira espiritualidade é: eu não estou aqui para me salvar, eu estou aqui para cuidar do meu irmão. Então, a espiritualidade formaria sacerdotes. Então, todo universitário ele não teria uma profissão, ele teria um sacerdócio. Tanto é que, mais antigamente, toda pessoa que alcançava o nível universitário, ele fazia um juramento de sacerdócio. Sim. Sim. Até pouco tempo atrás, um médico não podia entrar na justiça com demanda trabalhista. Interessante. Então, tinham duas categorias aqui que o cara não podia entrar na justiça com demanda trabalhista: médico e pastor. Porque era entendido como sacerdócio. Ele nunca podia reivindicar direito. Olha que coisa fantástica, Eliel. Então, em tese, nenhum universitário que ganhou o entendimento da responsabilidade comunitária poderia entrar com demanda trabalhista, reivindicar direito trabalhista, porque aquilo é um sacerdócio. Quem conferiu isso para ele? A espiritualidade desenvolvida. Então, uma pessoa bem desenvolvida espiritualmente, ele se formaria profissionalmente como um sacerdote. Então, ele entenderia que a qualificação profissional dele é apenas a ferramenta de que ele dispõe com excelência para cumprir o sacerdócio dele de servir a comunidade. Ele poderia prosperar? Claro que ele pode prosperar. Ele vai sofrer, ele vai viver e desfrutar a gratidão do povo? Claro que vai desfrutar. As pessoas vão querer retribuir isso com alegria, mas é uma retribuição, não é um pagamento. Sim. Às vezes, esse sacerdote ele vai comer frango todo dia. Às vezes, ele vai comer frango mais do que a comunidade inteira vai comer, mas é porque a comunidade, às vezes, em gratidão, ia preferir ficar um dia sem comer frango para ver aquele sacerdote comer o frango, ter uma forma de agradecer. O sacerdócio dele estaria tudo certo. Perfeito. Porque não estaria se locupletando disso. Mas não é. É natural, ele semeou, então aquilo é uma colheita, é uma natural, espontânea, alegre. Todo mundo estava alegre com aquilo. E ninguém iria invejá-lo. Pelo contrário. Então, a prosperidade dele não causaria nenhum tipo de inveja. Pelo contrário, ela representaria a prosperidade do povo. Bom. Então, ele seria um promotor de prosperidade. O cara ia querer criar duas galinhas, uma para ele e a outra para o médico que ajudou ele. Natural isso. Bom. Bom. Você concorda? Então, uma família, o cara foi lá, curou sua filha, o cara foi lá e ajudou você numa causa, ele foi um sacerdote, ele promoveu sua vida. Se você pode criar duas galinhas, você vai querer criar três. Você fala assim: não, pelo amor de Deus, eu quero é que ele gaste o tempo dele ajudando pessoas e não preocupado com dinheiro. A última preocupação que você queria que o sacerdote tivesse, fosse ele médico, advogado, engenheiro, o que for.
é que ele tivesse que se preocupar com a sua própria subsistência. A comunidade inteira ia querer que Sim, esse cara ficasse só no exercício sacerdócio. Mas quando a gente sim, profissionalizou isso, quando a gente sim, precificou isso, sim, isso trouxe uma aparência de sim, prosperidade, mas não é prosperidade. Isso é enriquecimento, porque agora ele toma do outro o salário que ele acha que merece. sim. Então o cara tem 3 galinhas, vai lá e toma 2. Então ele empobrece o cara. Mas antigamente o cara estava pensando em produzir 5 para 2 ser dele. Perfeito. Entende o que eu estou dizendo? Então, quando isso passou a ser uma profissão e a pessoa começou a defender o seu próprio salário, ela Sim, empobreceu a mente, ela deixou de ser um promotor de desenvolvimento. Ele perfeito. deixou de ser uma pessoa que promove um outro ser pleno. Então, o médico ele não deveria só curar o físico, não. Ele deveria inspirar as pessoas e falar: puxa, um dia eu quero ser uma pessoa assim, eu quero saber alguma coisa que Perfeito. melhora a vida de Perfeito. todo mundo. Beleza. Mas não quero fazer medicina para ficar rico. Lascou. Entendeu? Tá Bagunçou. vendo? Então, Prostituiu. quem iria garantir esse ambiente livre, bendito, de todo mundo prosperando e um querendo imitar o compromisso e a responsabilidade? Amizade, que seriam amigos. Perfeito. Amigos, Perfeito. amigos, médicos, amigos dos engenheiros, dos advogados, dos donos de loja, dos comerciantes, dos padeiros, todo mundo amigo. E um promovendo o outro em amizade. E cada um com o seu estilo de vida. Quem queria morar numa Perfeito. casa maior, mora. Quem quiser morar numa casa menor, mora. Quem quiser, entendeu, andar de roupa mais simples, anda. Quem quiser andar com a roupa mais sofisticada, também anda. Porque aí mudou de assunto. Legal. Legal. Mudou de assunto. Muda tudo. Eu tenho Perfeito. amigos que gostam de comer arroz branco e só. Tem outros que gostam de dar um trato, sofisticar em cima daqui, mas entende. Então a comunidade teria ambiente para tudo isso. Perfeito. E Perfeito. todos se promoveriam. Não seria um Sim. comunismo no sentido de querer que todo mundo fosse igual e obrigar as pessoas a ter um estilo comum, mas seria uma Sim. comunidade onde todos se estimulam com alegria e somos sacerdotes na vida uns dos outros. Sim. Então, o padeiro seria o sacerdote do pão na vida do médico, que é o sacerdote da saúde. E um entregava para o outro o seu melhor. De modo que Legal. o médico atenderia o padeiro qualquer hora que fosse, porque ele quer agradecer ao padeiro a excelência do pão. Então haveria uma Sim. gratidão comunitária, de amigos. Fala, gente, meu amigo padeiro que me entrega o melhor pão, está com a filha doente, Sim. o que eu vou fazer por ele? Tudo! Sim. Sim. Seria o melhor plano de saúde do planeta. Sim. Qual o melhor plano de saúde do planeta? Amigos, tratando amigos. Perfeito. Seria o melhor controle de qualidade do planeta, porque o padeiro ia se recusar a entregar um pão mais ou menos para o amigo médico, para o amigo engenheiro, para o amigo advogado dele. Esse pão está indo para o Perfeito. seu amigo. Como é que eu vou entregar um pão pior por um preço mais caro? Então, a Perfeito. universidade garantia isso. E ela se confundia. Vou te dar um dado que foi um dado da reforma, né? O John Knox, até uma figura bem controversa aí, né? Porque houve uma crise de poder muito grande lá dele com a rainha lá da Escócia, a Mary. E o John Knox, no tempo da revolução do catolicismo protestante, né? Sim. Então, a reforma protestante era resgatar um catolicismo evangélico, não Sim. romano. Àquela época, a Inglaterra, porque a Inglaterra tinha uma cultura de conquista, de dominação, então eles investiram muito na educação. E a Escócia tinha uma cultura mais rural, uma coisa mais de produção rural, tá? Então não tinha muita formação de qualidade assim. O John Knox percebeu isso e, à época, a Inglaterra e a Escócia sempre tiveram uma relação populacional de 10. Então, a Inglaterra era sempre 10 vezes a população da Escócia. Até hoje, a relação é mais ou menos isso. Nós estamos falando de Sim. 80 milhões para 10, 12 milhões lá na Escócia. Sim. Na época, tinham 2 universidades
na Inglaterra não tinha nenhuma na Escócia. Com uma Sim, população 10 vezes maior. O sim. John Knox abriu 11 Uau. universidades na Escócia. Uau. E sabe o que é o curioso? Ele abriu uma Sim, universidade patrocinada pelas igrejas. As igrejas eram obrigadas a financiar o ensino universitário. sim. Então, toda a igreja tinha a obrigação de garantir que pelo menos um filho de cada família tivesse ensino universitário. Uau. Estamos falando de 1560. Exatamente. Entendeu? Então, isso produziu. Tanto é que a Sim, Escócia produziu ciência comunitária, produziu telégrafo, produziu sim, trem a vapor, produziu rádio, essas coisas. Ou seja, sim, muito da ciência escocesa era uma sim, ciência de comunidade, de sim, comunicação, de interligação, de transporte, entendeu? Então, assim, muito essa revolução, essa possibilidade de a gente estar falando aqui, ó, sim, entendeu? Ao vivo, por sim. ondas e transmissão à distância, isso nasceu na Escócia, Isso é entendeu? tão fato, Paulo, que na minha pesquisa sobre a medicina, né, enquanto a Oxford e Cambridge, num período de 50 anos, produzia aí, sei lá, 70 médicos, a Escócia produzia 700. Tá vendo? Então ele inverteu a Impressionante. proporcionalidade. Agora você pensa, ele fazia isso numa relação inversa da população. Ele Sim, produzia 10 vezes mais médicos numa população 10 vezes menor. Agora menor. você pensa o que isso significava. Sim, sim, Tanto é que Anápolis, inclusive o sim, governo de Anápolis é fruto da do Escócia, vento que soprou lá da Escócia. Né? sem dúvida. Não só Anápolis, Índia, África, Ásia, né, tudo, né? Então, tá vendo? Impressionante. Então, assim, e não tinha uma separação. Sim, Não era um ambiente. Pelo contrário, sim, a ciência era promotora da fé e a fé promotora da ciência. sim, E sim, isso criava o homem o quê? O homem universal, o homem com consciência sim. de todo, que usava suas capacidades de maneira científica para traduzir sua espiritualidade. Então, a espiritualidade era traduzida numa forma de responsabilidade social. Perfeito, Entendeu? perfeito. Então, espiritualidade, amizade e o propósito de fazer a universidade pensando em si mesmo é uma contradição de termos. Totalmente. Oh, rapaz, olha, eu vou te falar uma coisa. Hum, Assim, se dependesse de mim, eu ia fazer uma campanha para acabar com o termo faculdade. perfeito, perfeito. Entendeu? Eu ia Sim, voltar a ter escola de medicina numa universidade. Então, eu teria uma escola de nível universitário, mas não teria uma sim, faculdade. sim, A faculdade é o facultativo, é o opcional, é o alternativo. sim, A faculdade é a quebra. Entendeu? A faculdade é o fraterno, a universidade é o sim, amigo. Então, assim, perfeito. a universidade ela seria construída no conceito da amizade, Sim, nunca da sim, fraternidade. sim, Quando eu emancipei o conceito de faculdade, dei à faculdade um sentido próprio, sim, eu alcei a fraternidade a um nível sim, de inverdade. Então, a sim, fraternidade é uma realidade? É. sim, Ter o clube da bola, o clube do charuto, o clube do uísque, é uma realidade? É, mas não é a tradução da verdade. É um sim. gueto. O É um fraterno é gueto. um gueto. O fraterno é Egoísta. uma permissão masturbatória. Entendeu? É uma Sim, relação excitante, ejaculante sim, e sim, infértil. sim, Então o sim. cara vive todas as sensações de uma relação que não se completa. Uau. Porque é facultativa. É quase. Eu estou sendo muito radical, mas a gente tem que Uhum. ser.
A gente tem que usar aqui agora de uma hipérbole. É quase um narcisismo. Sim. Porque é uma ausência de todo. Ela não contribui na consciência de formação do todo. Perfeito. Entendeu? Ela dá um caráter absoluto a uma coisa que é relativa. Então, nós tínhamos escolas de medicina de nível universitário. Sim. Sim. E o Brasil está perdendo. O Sim. Brasil está se corrompendo na absolutização das faculdades e na corrupção das universidades. Uau. Paulo, isso é tão fato que Porque nós estamos formando narcisos. Sim. Narciso. Hoje, rapaz, o que você mais encontra hoje são engenheiros narcisistas, advogados narcisistas, médico narcisista, dentista narcisista. Ele fez daquilo uma coisa em si. Sim, sim. Bom, você É o padrão. é O padrão. Eu vejo em formaturas, a gente tem que participar das formaturas, e aí você vê, eu já vi cara tacando a mão na testa falando assim, cara, putz, acabou o tempo e agora? Tipo assim, joguei fora, fui para minha fraterna, esqueci do amigo, esqueci da sociedade, agora não tem nenhum e nem outro. Me agarrei ao espelho, né? Então tentei me tornar uma imagem de mim mesmo. E isso carregado de diversão, de muita fraternidade. Então ele teve as fraternidades, né? Mas ele não construiu o pensamento comunidade. Então, assim, eu faço essa campanha, viu, Eliel? Assim, e acho que não é semântico. A gente tem um erro de achar que é pura semântica e não é. As convicções se formam a partir das palavras. Sim. Então, o mau uso das palavras também corrompe as convicções. Então, assim, eu gosto mais, eu acho que é mais pedagógico uma consciência de escola de nível, ou seja, então o que é o universitário? É um nível de conhecimento que se alcança na consciência do todo. Então teria que fazer parte lá da formação universitária uma consciência de comunidade, de todo. Inclusive de sacerdócios que não são o meu próprio, entendeu? Né? Sim, sim. Isso é tão interessante, Paulo, porque, ora, a espiritualidade, então, deveria ser a mola propulsora da amizade, porque ela lança para longe de si, e o amigo tira o outro da fraterna e traz para o âmbito da amizade, que é a formação para atingir a comunidade. Mas aí, então... seria isso. A universidade seria o local de encontro dos amigos, onde eles estão colocando em prática a espiritualidade deles. Perfeito. Então a gente entra numa crise terrível, porque a minha percepção é que os ambientes ditos de espiritualidade, que está mais para religioso, eles, como você já disse, são safados, porque o tempo todo me ajuda, me abençoa, aí termina a reunião, me leva para casa e Deus parece um boy. E aí, quando eu fui no cemitério 2 vezes esse ano, sabe, no início do ano, eu fiquei assustado. Aí o pessoal faz um Jesus encurvado em cima do túmulo para ficar vigiando o morto. Cara do céu, é assustador. Mas porque, olha, Eliel, isso é tão grave que a gente está conversando aqui, que é o seguinte, a própria comunidade, vamos identificar, até aqueles que se sentem muitas vezes na responsabilidade da espiritualidade na universidade, formam um gueto, formam uma fraternal. Formam uma fraternal. Aí você tem dentro da universidade a fraternal dos crentes, que aí eu vou te falar uma coisa, aí a pior fraternal da universidade é a dos crentes. Elas perdem para a fraternal do basquete, porque fica criando aquela ideia de que aquela fraternal é para que eles possam sobreviver durante o tempo que eles estão na universidade. É quase que entendeu? É quase que um domus. Perfeito. Que me protege
do meu tempo de universidade. Perfeito. Perfeito. Então, Essa aí eu ideia. procuro, do mesmo jeito que eu procuro o time do basquete ou da maconha, eu procuro também o meu nicho religioso, que vai me dar um transe qualquer, vai me dar um senso de prazer Sim, qualquer que me sim. ajude a suportar o período que eu estou na universidade. Você sabe In- disso. Você sabe disso. Infelizmente, às Você vezes meu é Deus. irracional, impositivo Isso. e muito folclórico, Não, né? e acaba que as pessoas ficam criando atividades como se elas competissem e não contribuíssem. Então, Perfeito. é uma inserção. Ai, ai, ai. Meu Deus, é uma cunha. Parece que a gente tem que enfiar uma cunha. Ah, meu Deus. É, Pauleiro, nós precisamos Pauleiro. de cura. Nós precisamos de É, cura. vamos, vamos dar uma redirecionada aqui para ele não entristecer o coração. Não, mas assim, não, você sabe que eu olho para essas coisas e essas coisas me angustiam, mas não me abate. Eu falo assim, Entendo. enquanto eu estiver vivo, eu Sim, quero encarar isso. Então, isso para mim perfeito, é um perfeito. desafio de vida. Puxa Sem vida, dúvida, rapaz. sem Eu dúvida. tenho filhos e tenho netos, então eu não estou fazendo É, isso por mim. lógico, lógico. Estamos fazendo isso pelos nossos filhos e pelos nossos netos. Pelo amor de Deus, Perfeito. eu formar um povo que não é Sim, sim, possível, entendeu? Um sim, povo que tem esse entendimento. perfeito. O Paulo, eu queria que você pontuasse para a gente algumas coisas. Eu reúno, às vezes, encontro com alguns meninos na faculdade para bater papo, trocar ideia, enfim. E aí eu percebo neles, e parece-me que é uma característica mais dessa geração, uma dificuldade tremenda de relacionamento. Eles não sabem nem como começar uma conversa com os outros. O que você falaria? Que dicas você daria para esse início de amizade? Para esse. Porque a amizade também, Paulo, a amizade não é fácil, né? Você tem que engolir alguns sapos, às vezes, não é? Até criar relação. É. Ó, eu Nos creio ajuda que nesse aspecto. a grande barreira, né, o que é o limite do ser humano? O medo. Mesmo. O medo de não ser aceito, o medo de ser avaliado, o medo de ser reprovado. Então, exatamente. E aí, talvez, o ambiente universitário hoje seja um dos ambientes onde isso está mais presente. Tanto é que um dos grandes inimigos do ambiente universitário hoje é o suicídio, por incrível que pareça. Sim, E quando não é o suicídio físico, é o suicídio mental, muitas vezes o suicídio social. E por que hoje tem tanta droga no meio universitário, tem tanta promiscuidade no meio universitário? E eu não estou falando só de drogas ilícitas, não, lógico. drogas lícitas e Sim, ilícitas. Né? E por que, por exemplo, tantos médicos dependentes depois sim, de medicação, enfim. E isso vem da onde? Do medo. Medo de quê? Medo de ser aceito, medo de dar errado, medo de não acertar. E aí o processo em si só faz aumentar esse medo. Porque o cara só foi aceito nesse ambiente depois que ele passou por um crivo, onde ele não sim, podia errar. Então, como a trajetória para o ambiente universitário ela é toda meritória, porque ela está impregnada desse pensamento facultativo, entendeu? Então, ela não é um processo de educação, ela é um processo de capacitação. Então, sim, a questão meritória, a questão competência, a questão da capacidade, está muito impregnada no processo. sim, Então, não é a praça, é a sim, sala. Então, entendeu? A pessoa não sim, aprende na praça universitária, ele aprende na sala da faculdade. Então, o sim, ingresso ali é muito restrito. E se ele falhar, ele é. Então, ele tem que aprender a colar, ele tem que aprender a mentir, ele tem que fazer das tripas coração, ele tem que acabar com a própria saúde. Se ele não acabar com a saúde, ele não chega lá. Então, é todo um processo de desconstrução de valores
em nome de uma meta onde ele vai passar por um crivo de avaliação. Então, o processo inclusivo não é relacional, é meritório. Então, esse cara, ele tem medo. Ele mente o tempo todo, porque ele tem medo de ser reprovado. Porque se ele tivesse sido reprovado, ele não estava lá. Então, isso está ficando complicado no Brasil, porque, como está vendo, o John Knox, ele falou assim, não, nós vamos garantir, toda a família vai ter alguém. Ou seja, então ele criou uma praça onde todas as famílias estavam representadas. Ele não criou uma sala onde só estava quem merece. Interessante. Por isso, Eliel, que eu acredito muito que uma das coisas que ajudaria a resolver as questões relacionais da universidade de forma prática é cada vez mais envolver a universidade com a comunidade, com as questões da comunidade. Sim. Sim. Entendeu? Perceptível. Para promover o convívio. Porque o que acontece? Sim. Às vezes, aquele aluno ele não tem tanta coragem de se abrir lá no ambiente dele, onde ele tem que competir, entendeu? E onde ele está ali com um concorrente. Sim. Entende, né? Sim. Sim. Eu não sei como é que é hoje, eu não sei se ainda hoje é assim, né? No meu tempo de faculdade, é uma coisa tão engraçada, rapaz, que eu posso fazer uma pausazinha aqui para a gente entender isso? Sim. Porque isso é uma coisa que até hoje eu tenho uma luta para conseguir ensinar isso no ambiente da igreja, que é o DE. Sim. O que era o DE? O DE era alguém da parte acadêmica que era dedicação exclusiva. Isso significava que um professor DE ele assumiu o compromisso de não exercer a mesma atividade que ele estava ensinando para não promover uma competição desonesta com o aluno dele. Então, em tese, ele se dedicava ao sacerdócio do ensino, mas ele não podia atuar naquela mesma área para ele não criar uma concorrência desonesta para o próprio aluno, porque senão era desigual. Interessante. Então, os melhores professores eram DE. Sim. Ou seja, eles não podiam atuar muitas vezes na área que ele estava ensinando para não produzir uma concorrência insuperável com o aluno que ele estava formando. E aí eu, às vezes, explicava para a igreja, falei, gente, aquilo que eu oriento aqui, eu não posso ir lá e fazer no seu lugar. Então, se eu estou ensinando a orar aqui, eu não posso ir lá e orar pela sua esposa. Quem tem que orar é você. Porque senão eu estou criando uma concorrência desleal. Vai oprimir o cara. Vou oprimir, porque senão a sua esposa não vai aprender a confiar na sua oração, que ela vai confiar na oração de um profissional mais experiente. Então, eles criam uma concorrência desonesta na vida. Então, você vem aqui, eu ajudo você a orar pelos seus filhos, mas eu não posso ir lá e orar pelos seus filhos no seu lugar, porque senão eles vão confiar mais na minha oração do que na sua. E eu sou DE. Eu não posso competir com você naquilo que eu te ensino. Você entende o que eu estou te falando? Pode parecer uma brincadeira, mas o que acontece? Então, se a gente produzir esse encontro comunitário, a gente quebra um pouco esse pavor da concorrência. Porque, às vezes, ali entre os iguais, onde a competição é muito acirrada, ele não consegue. Porque se ele abre alguma fragilidade, hoje usa isso contra ele. Então, ali ele está meio que disfarçado de eficiência. Mas quando ele vai para um outro ambiente, onde as pessoas às vezes não têm a mesma, ele consegue se soltar mais e abrir relacionalmente. Ele consegue fazer a entrega dele. Então, eu acho que toda universidade que investe nessa relação, não na forma de filantropia. Sim. A universidade não está fazendo isso para resolver o problema do pobre, ela tem que fazer isso para resolver o problema do sacerdote. Perfeito. Perfeito. Ela não está fazendo um favor para o pobre. Não. Ela está formando um sacerdote melhor. E que, às vezes, ele vai conseguir construir uma relação afetiva lá naquele outro ambiente, porque lá ele não tem medo de se abrir. Perfeito. De se afeiçoar, de encontrar um amigo. Então, se você perguntar para mim qual é o grande dificultador de amizade no ambiente universitário? Medo.
E por quê? Porque cada vez mais o ambiente universitário está sendo associado à concorrência, competência e mérito, a Perfeito. exame. Então, o cara tem medo de ser examinado e ser encontrado em falta, então, por isso ele Sim, não tem. Por isso que ele vai para as fraternais. Quem na fraternal todo mundo é igual, está interessado na mesma coisa, ele consegue se abrir, porque perfeito. todo mundo fuma a mesma maconha, entendeu? Paulo, isso é tão verdade que nos retornos de viagens, Amazônia, África, projetos que se fazem juntos, cara, é um chororô. Eu já vi professor que foi para a Amazônia, e o professor, antes de ir, muita dificuldade, fechar clínica, minha esposa não quer. Depois que ele volta, o cara fala assim, cara, eu quero aposentar logo para ser missionário. Porque Aí ele o se outro abriu, tá vendo? se abriu, se abriu. E ele resgatou o quê? Ele resgatou o aspecto que sacerdotal. Perfeito, E perfeito, aí ele foi recompensado numa coisa que não é o numerário. perfeito. Aí a mulher que lá no interior trouxe uma pamonha para ele, aquela pamonha valeu mais do que se ele tivesse cobrado 5.000 a consulta. Exatamente, exatamente, E ele vai resgatando o valor disso. exatamente. Entendeu? Muito bom. Então, a gente vinha conversando sobre isso aí na UNE, aqueles encontros que a gente tinha lá. Uma forma da universidade reencontrar sua vocação é promover ambientes mais universitários, mais colegiados, mais multifuncionais e em ambientes sociais também mais variados, porque aí a pessoa se libera. Porque quando você forma também um ambiente colegiado, você põe pessoas que se encontram que não têm todo o controle. Então, quando você leva equipes multifuncionais, um vai depender do outro, porque às vezes um dentista está lá ralando o pau, porque tem que dar muita gente, porque aí você foi numa sociedade, numa comunidade lá onde tem muito problema de dente. E exatamente porque ele atende muita gente, às vezes vai precisar de um engenheiro ir lá e dar um jeito na cadeira dele para ele poder atender melhor. Perfeito, perfeito. Entendeu? Vem o Então, cara e traz um copo de água para ele. isso. Então, nós temos que formar esses grupos mais orgânicos e multifuncionais. Nós temos uma dificuldade muito grande hoje de usar a palavra orgânico. Porque toda Sim, vez que fala, esse processo é mais orgânico, fica parecendo que ele é desorganizado. Não, ele não é fisiológico, ele é orgânico. O orgânico, ele tem uma organização, ele tem uma sim, definição. sim, É uma característica essencial. O corpo humano vai ser sempre orgânico. Mas ele não é essencialmente fisiológico, porque ele envolve uma consciência. Fisiologismo é o macaco, que sim, parece ser orgânico, mas não é. O macaco não é orgânico, ele é fisiológico, sim, sim, porque ele não forma uma consciência. Então, o orgânico implica na formação de uma consciência. Então, eu posso ter uma coisa que não tenha uma estrutura rígida, sim. e é exatamente porque ela é uma estrutura de movimento e de ligações que ela forma uma consciência. Então, isso é o orgânico, mas também não é fisiológico. Então, eu tenho uma característica fisiológica, mas eu não sou Sim. fisiológico. Eu sou orgânico. E não precisa ter Perfeito. medo de usar essa palavra. Legal, legal. É o mesmo esquema do complexo e complicado. Exatamente. Eu sou uma estrutura complexa, mas não sou complicado, porque Isso. o princípio de funcionamento é totalmente simples. Sim, sim, Mas ele envolve complexidade porque ele envolve variáveis. Beleza. sim. Muito bom. Paulo, show de bola. Tem gente aí do Rio de Janeiro, de Minas, muita gente mandando um abraço. E daria para a gente conversar 2 horas aí, assim, esse papo bom, porque é muito libertador, é muito conscientizador. Ele, de Amém. fato, empurra para a vida. Eu acho que é aí que está a beleza, né? Como o nosso tempo está se esvaindo, nós temos aí uns 3 minutos de novo. Vou deixar para você, volto a dizer, o coração da gente se enche de compaixão por essa moçada, né? O menino chega lá, aquela cara de criança, 16 anos, alguns até com 15.
Você fala, rapaz, como trabalhar com essa moçada, de fato que eles experimentem a vida, né? O sabor da existência, desfrute de amizade, enfim, o coração pulsa nesse sentido, né? E você também, como um paizão, um avôzão, o que você deixaria aí para a gente Ah, nessa conclusão? eu quero terminar minha live hoje aqui, assim, com você, essa conversa, terminar esse diálogo com você aqui, porque eu sei que você, às vezes, não faria isso, e se você fizesse, também não pegava bem. Então, como eu estou na liberdade, eu queria dar esse testemunho, que nós estamos aqui nessa campanha da Uni Evangélica aqui, de preservar essa consciência universitária. Isso aqui é um esforço, né, de a gente poder ressignificar nesse país o centro de universidade. Se tem alguém de outra cidade aí nos vendo, nos ouvindo, participando dessa conversa, entre em contato conosco, vou arrumar serviço para você, Eliel, fala aí com o Eliel, e vamos abrir esse fórum de discussão, vamos levar. Se você representa alguma escola, representa alguma universidade, enfim, Perfeito. fala com a gente, vamos abrir esse fórum de discussão, vamos transformar isso numa discussão sem nenhuma presunção, sem nenhuma presunção. Isso aqui não tem nenhuma, não é coisa presunçosa, nem grandiloquente, não. É entender mesmo, assim, o valor dessa reflexão, resgatar isso. Então, a gente está aqui nesse empenho. Essa live aqui é um empenho sério, verdadeiro. Isso aqui não é circunstancial, não é ocasional. Isso aqui faz parte de um esforço intencional de resgatar significado histórico, significado vocacional, significado proposital, né? Então, a gente tem essa intencionalidade. Eu queria estimular isso. Abra essa discussão, converse sobre isso. Se quiser a nossa ajuda, nos solicite, vamos ajudar, vamos estimular essa conversa, produza grupos de discussão em torno desse assunto, tenha essa ousadia. Quem sabe, você pode até abrir aí um núcleo aí da Uni Evangélica, nem que seja um núcleo de discussão. Isso. Discussão. Perfeito. Vamos abrir fóruns. Eu estou propondo aqui, você sabe, eu estou propondo uma coisa que eu sei que existe disposição nessa área. Nem que seja para discutir o assunto, a gente ajudar a cooperar estudantes, aí, ainda que você seja de outra universidade, se seja de outra escola, não interessa. Professores, mas, vamos promover isso, exato, promova essa discussão, essa reflexão Muito dentro bom. do seu ambiente. A gente coopera com isso sem nenhuma reserva de domínio. Isso Sim. aqui não tem zero reserva de domínio, é uma entrega Perfeito. mesmo. Estamos fazendo isso pelos nossos filhos e os filhos dos nossos filhos. Então, estamos abrindo aqui. Sei que você, Eliel, tem esse coração. Você tem essa dotação. Você poderia usar a sua equipe aí para ajudar, inclusive, a coletar isso como informação, redistribuir isso. Então, eu queria aproveitar esse momento e fazer esse apelo, que o próprio pessoal da Uni Evangélica que está nos acompanhando aí entendesse isso. Entendesse que existe aí um ambiente, existe aí uma condição propícia. Sim. Por quê? Sim. Porque nasceu assim. Sim, É perfeito. dessa substância que esse ambiente aí foi formado. E que nós temos que transformar isso num valor que seja compartilhado, que seja no mínimo estímulo. Então, que a gente possa levantar essa discussão. Eu estou caminhando para o fim aí, mas eu quero entregar toda a minha energia, servir a população mais jovem, no sentido de estimular essa reflexão. Tenho o espírito universitário, isso nunca saiu de mim, né? Sim. E represento, eu sei que eu represento, porque eu transito com. Tudo que foi construído na minha vida, vocacional, tudo mais, foi construído. Eu sou engenheiro até hoje. Alguém me pergunta qual que é a sua profissão? Eu sou engenheiro. Entendeu? Então eu conheço essa realidade, amo isso. Paulo, 25 segundos. E acabou. É isso aí. É só porque eu vou ficar aqui apelando aí para. Bom, eu vou deixar meu e-mail. Eu vou deixar meu e-mail para o pessoal, de repente, caminha para um grupo desse. Paulão, show de bola. Deus abençoe. Toda segunda, 11 horas. Um abraço, gente. Valeu.